Fala pessoal, GM Evandro por aqui, chegamos no episódio de número 24 do nosso desafio aqui no chess.com, onde eu vou subindo de 800 a 2.200 o rating nas partidas de 10 minutos e vou te explicando como que você pode subir aí também, você que tá de repente nessa faixa de rating aqui dos 1.000, né, ou já passei até da sua faixa, você pode ir aprendendo quais são os erros que os jogadores cometem nessas faixas de rating e com as dicas você pode ir melhorando para também subir aí o seu nível de jogo. Bom, nessa primeira partida comecei aí jogando uma abertura italiana e meu adversário veio com esse lance, esse cavalo D4, que é uma armadilha, né? Acho que o nome é Gambito. Qual que é o nome desse? Tem um nome isso daqui, eu não lembro o nome da armadilha exatamente. Se de repente você souber o nome, deixa aqui nos comentários. Mas o grande detalhe é que você não pode de forma alguma tomar esse peão de E5. Se você tomar o peão de E5, você vai levar dama G5, atacando assim o seu cavalo e atacando o peão de G2. E ainda que tenha o duplo em F7, vai ter um dama G2, torre F1, dama E4, bispo E2 e cavalo F3 mate. Essa é a armadilha, é a única ideia que ele tem. Só que aí o que você faz? Você toma esse cavalo. Porque agora ele tem uma pior estrutura de peões, ele já tem esse peão fraco aqui em D4 e você fica com uma vantagem no desenvolvimento. Ele jogou esse lance, esse cavalo F6, que agora já tem o E5, perguntando para onde vai com esse cavalo. Seria interessante, de repente, ele evitar esse avanço E5, a não ser que ele tenha D5, mas acredito que não. E agora veio o cavalo E4. Vem aqui a primeira pergunta, né? Se eu jogar dama F3, o que ele vai fazer contra esse lance? Vamos de dama F3. Talvez ele tenha cavalo G5 único. Dama F4 daí. Ameaçando o peão de D. Esse cavalo tá meio sem casas. Talvez ele tenha ainda esse cavalo G5 e cavalo E6, né? Pra se segurar aí. Vou jogar dama G3. Porque agora contra cavalo E6 eu faço F4 e F5. Ele vai ficar zanzando aí com esse cavalo. Eu vou jogar agora com D3, ameaçando o cavalo de G5, ameacei bispo toma. Tá esquisitíssima a posição dele, ele tá passeando aí com esse cavalo, ele perdendo vários tempos com a mesma peça, isso não é legal. E ele nem percebeu que eu ameacei o cavalo dele, né? Ele jogou um bispo D7, ignorando tudo, levou aí bispo toma G5. E aí ele tá muito perdido, né? Agora eu vou tomar em D6. Tá caindo G7, tá caindo tudo. Caiu o barraco aqui, azedou a posição dele. Tá vendo cavalo D2, cavalo E4. Eu posso trocar as damas se eu quiser, mas eu vou dar um cheque em E1 primeiro. Se eu jogasse dama por G7, ele ia rocar grande. Então preferi jogar isso daqui primeiro. Olha só, se de repente você tá jogando uma posição como essa, você tem uma peça a mais, já troca tudo. Já troca tudo e ganha a posição com a peça a mais, que é o caminho mais simples, tá? Eu tô pensando em jogar tomando em G7, só que ele roca... Eu vou jogar o simples, o que eu recomendo você jogar, tá? Se você tiver nas suas partidas, faça isso. Troca as damas, simplifica a posição, porque fica muito mais fácil de ganhar a partida. O que acontece? Agora você está jogando uma posição onde você tem uma peça inteira de vantagem, né? Bom, jogar aqui um... Pode ser cavalo A3. Defendendo o peão de C2, podendo levar esse cavalo para C4, ameacei duplo em B6, acho que ele vai levar o duplo, eu falei, olha só. Eu já tô entendendo como que a galera pensa aqui nesse nível aqui. Então o cara faz o lance, eu já sei exatamente o que ele vai fazer. Porque o grande problema aqui, e aí fica uma dica pra você, é que a maioria dos jogadores que estão nessa faixa de rating não pensa no lance do adversário. Esse é a grande questão aqui. O pessoal não pensa no lance do adversário de jeito nenhum, só pensa no próprio lance. Então ele pensa, eu vou fazer isso. E aí esquece que o adversário também joga. Então esse momento aqui é bem claro. Joguei cavalo C4, ameacei duplo. O que ele faz? B5, ameacei o seu cavalo, vou tomar seu cavalo. Só que esquece que eu também jogo, né?
E aqui ele tomou uma escadinha, né? Então presta bastante atenção que quando o seu adversário jogar, você tem que pensar primeiro o que que ele ameaçou e não pensar o que que eu tenho que fazer. E essa é uma coisa que já muda a sua forma de jogar xadrez, tá? Então, olha, ele jogou cavalo D4, toma, né? Então, lembra de nunca tomar esse peão de E5, porque isso aqui perde forçado. Vem dama G5, cavalo F7, toma, SP2 e toma mate, né? Então, muita gente aqui já deve ter caído nessa armadilha. Fica ligado para não cair também. E outro momento que eu achei legal de mostrar, bom, aqui ele perdeu tempos com o cavalo, né? Ficou uma posição toda torta já. Mas um momento que é interessante de mostrar é aquele ali, né? Tudo bem, a partida acabou já, mas o que eu quero te passar é a forma de pensar. Porque a maioria dos jogadores que de repente está aqui nessa faixa de rating pensa do jeito errado, né? Então, pensa dessa forma. Como eu ameaço alguma coisa, o que que eu tenho que fazer? Mas você tem que pensar, o que que meu adversário ameaçou? O que que eu faço para reagir a essa ameaça do meu adversário, entendeu? Por mais que aqui a posição já tenha acabado, já tá muito perdido, se ele pensa dessa forma, ele não leva o duplo em B6, né? Bom, vamos aqui para uma segunda partida. Vou jogar aqui com E5, como a primeira partida foi bem rapidinha. Dá tempo de jogar uma segunda partida. De novo, uma abertura Rui Lopes. E agora ele tomou em C6, jogando aí a variante das trocas. Só que ele tomou em E5. Esse lance não é legal, porque eu tenho dama D4, recuperando o peão. E assim já ficando com uma posição bem confortável de jogar, onde eu vou ter o par de bispos e ele vai perder o roque. Porque agora depois de dama D4 ele provavelmente vai voltar esse cavalo para F3. Eu vou jogar dama por E4 cheque, dama E2, vai trocar as damas. E ok, né? Posição bem de boa aqui de jogar de pretas, né? Então preto já não tem nenhum problema. Por isso que quando jogar 6 e toma em C6, BC6, geralmente o branco não toma em E5. As brancas rocam, né? Bom, vou jogar aí dama por E4, entrou na posição que eu falei. Bispo F5, com a ideia de rocar grande. Então, qual que é o problema do branco, né? Agora ele tá sem roque. Por mais que não tenha as damas, ele vai demorar um pouquinho mais para conseguir coordenar as peças. Ele vai ficar com as peças meio descoordenadas. Eu já tô com mais desenvolvimento também. Tô com um par de bispos. Esse também é um detalhe importante da posição. E agora vamos ver como aproveitar tudo isso, né? Eu vou dar um cheque em E8. Trocar essas torres. E jogar cavalo F6. Continua aí melhor desenvolvido. Quero agora trazer uma torre para E8. Jogar a torre E8 cheque. Para trazer essa torre para o jogo. Seria muito bom conseguir abrir linhas, né? Eu tô pensando em jogar com G5, porque não é tão claro assim para onde vai esse cavalo. Vamos jogar com G5, então. Tenho ideias de G4, talvez. Tenho ideias de cavalo D5 combinado com bispo C5 cheque. Eu me arrependi um pouquinho desse lance. Deveria ter jogado um bispo C5 direto. Agora... vou fazer G4. Tentando abrir um pouco a posição. Ele tem um bispo G5. Deve ser o lance mais forte. Peão toma, peão toma. Ameacei. Eu acho que ele tinha um... não, cavalo G3 eu tomo em G3, né? Eu ia falar que ele tinha um intermediário, mas acho que não. Vamos de cavalo D5 agora. De olho em E3. Tenho ameaças como bispo por H2. Ele defendeu essa ameaça. Cavalo B4. Cavalo B4, cavalo A3. Eu não tô achando ainda exatamente como que eu vou aproveitar essa minha vantagem no desenvolvimento, porque tem que ser agora, né? Ou eu aproveito agora, ou ele vai conseguir desenvolver também as peças. E aí não vai ser tão simples de passar na posição. E aí, né?
Como que abre essa posição? Essa aqui é a questão. Porque ele tá jogando cavalo C3 e vou ficar um pouquinho melhor, mas eu queria explorar agora isso, né? Eu tava pensando nesse cavalo B4, deixa o cavalo fora de jogo. Vamos lá, eu vou jogar cavalo B4. Ameaço tomar em C2. Quando jogar cavalo A3, eu faço B5. Mas assim, a posição vai ser bem lenta mesmo. Porque o detalhe é que o cavalo dele vai ficar muito mal no canto do tabuleiro. Eu vou jogar B5 tirando a casa C4, mantendo esse cavalo ali mal. Mas ainda não tem nada muito concreto, né? Bom, agora tem, né? Porque ele pendurou, largou o peão de C2. Agora caiu mais um peão, caiu o peão de D3 também. No fim ele acabou pendurando tudo, né? É... Posso voltar esse bispo para F5. E depois voltamos o cavalo aí pro jogo também. Ele tinha que jogar o cavalo A3. Por mais que o cavalo ficasse mal colocado depois de B5, pelo menos ele não pendurava esses dois peões. Agora ele tá quase num final aqui, mas com com dois peões a menos. Eu vou jogar agora com cavalo B4, voltando esse cavalo pro jogo. Tem uma ameaça bem imediata que é a ameaça de tomar em F4 e dar um duplo em D3. Se ele tomar em D6 tá tudo bem, eu faço C por D6, temos aí vários peões a mais. Agora é a partir de converter a vantagem material, basicamente eu quero ir simplificando a posição, quero trocar as peças e ganhar sem estresse, né? Essa aqui é a ideia dessas simplificações, você facilitar a tarefa aí de converter a vantagem. Bom, ele trocou. Eu posso trocar de. Na verdade, eu tenho que jogar, né? Vou ter que jogar aqui um cavalo D3 cheque. Bispo toma. Bom, e agora eu percebi que ele tem torre D1. E aí eu percebi que eu fiz uma besteira. Porque. Porque agora não vai ser tão simples assim. Vou dar um cheque em E2. O que que acontece? Existe aqui a presença dos bispos de cores opostas. Então eu preciso tomar um cuidado para para não simplificar tanto a posição ao ponto de entrar numa posição de bispos de cores opostas que empate, né? Porque bispos de cores opostas têm sempre essa tendência ao empate, porque o meu bispo ele joga só nas casas brancas e o bispo dele joga só pelas casas pretas, né? Bom, mas eu ainda tô podendo tomar esse peão de B2, então eu continuo aí com a vantagem material, continuo com dois peões a mais. Se eu consigo jogar agora um bispo E6, ele não permitiu, vou ter que jogar bispo D3, defendendo o peão de H. Posso jogar bispo G6, aparentemente não tô levando nenhum golpe. Vamos jogar bispo G6, defendendo tudo. Porque se jogar F4, eu jogo cheque, né? Bom, ele jogou um torre D6, ele ameaça só um cheque em D8, eu vou tirar essa torre para B3. Que agora eu ameaço tomar o peão de A3 e ameaço um bispo E4 também. Bom, era só um cheque mesmo, né? Agora tô disparando também os peões. Tem que sempre ficar de olho ainda nesse tipo de final, né? Tem que ficar atento para não deixar escapar a vantagem. Agora a torre por A3 desviando o bispo já é uma ideia interessante, porque eu jogo torre por A3, se bispo toma, rei toma, então perde a defesa da torre de D8. E tudo bem, ele vai entrar no tal do bispo de cores opostas, só que com 3 peões a menos, né? E esses 3 peões passados, unidos, daí não tem bispo de cores opostas que salve, né? Inclusive eu quero trocar agora essas torres, né? Vou jogar com torre D3, querendo disparar o peão, né? O peão de A, por exemplo, jogar A5. Vamos disparar os peões passados agora.
Então, no caso de Rf4, vamos jogar com A5 e sair avançando. Agora é quase que no automático aqui a posição, né? É só sair avançando os peões, vai avançando, 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 ele não consegue parar. Jogar A4. Tinha até um bispo E4 ali no meio do caminho, ganhando mais um peão, mas eu fui meio que na preguiça aqui. Jogar B5. Rei B6. Agora eu tô... vou precisar de um tempinho pra avançar os peões direitos, né? Porque C5... Vou tomar um cheque. Não, posso jogar, né? Jogar C5. Esse, ahn, esse C5 não foi nada a ver, né? Se ele desse cheque, rei... Eu viajei, né? Ele tinha um cheque. Já caiu um peão. Acho que eu joguei na preguiça até demais, né? Vou jogar agora com bispo E4. Se ele der o cheque, bispo B7. Toma, toma, eu ganho o final de torres, né? Então, bispo E4. A ideia é que se cheque, eu volto o bispo para B7. Aí se cheque em C5 toma, torre toma. E aí não segura os dois peões passados, que tá muito rápido, né? Mas antes ele tinha o cheque ali. Agora posso fazer... Jogar C4, velho. Rei. Caramba, esse ar-condicionado tá me matando aqui. Eu acho que até o final não vou ter voz se continuar desse jeito. Vou jogar agora com rei C6 para rei D5. Né? Ele vai dar um cheque, eu jogo rei D5. Agora posso jogar 3 direto. Vamos já disparar esse peão. Jogar um torre B3, ameaçando o bispo. Que aí os peões vão avançando unidos, né? E aí ninguém segura esses peões. Posso fazer agora um... Caramba, rei D5 eu levo mate, imagina isso. Rei D5 eu levar torre D6 mate. Bom, jogar rei C7. E aí se jogar bispo D6, rei D7, a torre fica presa aqui na defesa do bispo. Essa partida tá interessante pra você ver como que xadrez tem recursos, né? Então assim, mesmo a posição que você acha que já tá acabada, toma cuidado, porque pode ser que ainda tenha alguma armadilha, que tenha algum truque ali do seu adversário, tem alguma coisa que possa te incomodar ainda. Aqui no fim ele deu a torre, né? Aí já era. Mas você vê que sempre tem alguma coisinha ainda, né? Bom, então só revisando rápido, não é legal você jogar Rei Lopes desse jeito, né? Tomando em C6, tomando em E5. Porque eu já recupero o peão com dama D4 e ficando com uma vantagem de ter o par de bispos e já ter tirado o roque das brancas, certo? Bom, depois disso, posição bem tranquila de jogar, melhorando aos poucos, até que ele pendurou ali 2 peões e aí já não tem como aguentar essa posição. Bom, com isso vamos chegando ao final desse episódio de hoje. Se você gostou, já deixa seu like aqui no vídeo e a gente se vê no nosso próximo episódio da série.